Geografia, pontos cardeais e colaterais. Então, há muito tempo atrás, como é que as pessoas faziam, para se localizar, para saber onde elas estavam? Uma dessas referências é ver a direção do Sol. Essa foi uma maneira que as pessoas utilizaram de encontrar a direção que tinham que ir ou dizer onde elas estavam. Então elas observaram, que sempre o Sol ele aparecia do mesmo lado, e ele ia se pôr no final do dia no lado contrário. Então é a partir daí que as pessoas passaram a usar o Sol como forma de direção, de localização e de direção para onde eles queriam ir. Então é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Oiê, tudo bem com vocês? Bom, agora a nossa aula é de geografia. Hoje a gente vai falar sobre os pontos cardeais e os pontos colaterais. Os pontos cardeais a gente já tinha visto um pouquinho antes de sair de férias. Mas eu vou aproveitar que nós estamos falando sobre esse assunto e já vou mostrar para vocês os pontos colaterais. Mas o que é isso, Patu? O que são pontos? Esses são pontos que nós utilizamos para nos direcionarmos, para nos dar uma direção e também para nos localizarmos. Tá? Quais são os pontos cardeais? São norte, sul, leste e oeste. E como é que eu fico sabendo onde estão esses pontos? Então, tem uma coisa muito importante que a gente precisa saber, que o Sol ele sempre nasce do lado leste. E ele se põe no final do dia a oeste. Então, o Sol nasce leste, ele se põe a oeste. A partir dessa referência é que nós vamos ter o norte, a frente e o sul. Esses pontos cardeais, eles podem ser representados num desenho chamado Rosa dos Ventos. É como se fosse uma estrela. E nesse desenho a gente representa N para norte, L para leste, S para sul e O para oeste. A gente vai ver agora os pontos colaterais. Então vamos lá, a partir da Rosa dos Ventos, onde a gente já localizou os pontos cardeais, norte, sul, leste, onde o Sol nasce, oeste, onde o Sol se põe. Entre cada um desses pontos, nós podemos encontrar outros pontos, que nós vamos chamar de pontos colaterais. Então, entre norte e leste, nós temos o nordeste. Entre leste e sul, sudeste. Entre sul e oeste, sudoeste. E entre oeste e norte, noroeste. Então, esses são os pontos colaterais. Eles também são utilizados para nos auxiliar tanto na localização quanto na direção de um lugar que eu preciso ir, de um lugar que eu esteja. É essa a função dos pontos cardeais, ok? Eu deixei para vocês um link onde vocês vão fazer um jogo. É um jogo de memória. Só para a gente guardar um pouquinho quais são os pontos cardeais e quais são os pontos colaterais. Então, vai lá, faz esse joguinho e depois, na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho ainda sobre isso, certo? Um beijo para vocês e bom trabalho!